Olá, tudo bom? Vamos iniciar então agora o nosso curso de NR10, Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade. Estamos aqui trabalhando a reciclagem, ou seja, estamos com vocês porque vocês já participaram de um curso de NR10 e agora, pelos motivos que a gente citou lá na primeira parte do nosso treinamento, vocês estão participando com a gente aqui dessa reciclagem, tá bom? Estamos na terceira parte do treinamento. Eu sou Paulo Roberto Moreira, estou aqui para trabalhar junto com vocês nessa parceria, para poder conscientizar, para poder trocar uma ideia, trocar uma experiência e abrir assim a visão de vocês quanto aos riscos que todos nós, me coloco, porque eu também trabalho nessa área, como profissional que atua ali na eletricidade ou próximo dela. Sempre o risco está presente, tá bom? Nesse capítulo, a gente vai trabalhar as técnicas de análise de risco. O que quer dizer isso? Vamos identificar quais são os riscos, que a gente discutiu na nossa parte 2, e agora vamos ver como você vai analisar ele, como você vai trabalhar esse risco, para depois, lá na parte 4 do nosso treinamento, você criar os métodos de análise desse risco, métodos de controle, perdão, como você vai controlar o risco. Então, a primeira parte foi entender os riscos, né, a nossa segunda parte do treinamento, na verdade. Agora a gente vai ver as técnicas de análise de risco e depois a gente vai controlar esse risco, tá bom? O que é o risco e o que é o perigo? A gente vai ver em algumas páginas lá para frente a definição correta disso. Mas vamos entender o seguinte: uma avenida movimentada, ela é um perigo. Por quê? Porque ela é movimentada, tem ali carros passando o tempo todo. Ela se torna um risco para você a hora que você vai se expor a isso. Ou seja, tentar atravessar uma rua, você está se expondo ao perigo, tá? Criando uma situação de risco. Como você controla isso? Você vai ali e coloca uma faixa de pedestre, coloca ali um semáforo, um sinal, tá? Você para os carros, porém você controlou o risco, mas o risco ainda é presente. Alguém pode passar ali de forma deliberada, avançar o sinal e ainda assim ocorrer um acidente nessa faixa. Como você elimina o risco, que é o que a gente mais busca dentro das nossas atividades, eliminar o risco. Como eu vou eliminar isso? Vou ali criar uma passarela, onde a pessoa para atravessar essa estrada, essa rua, ela vai passar por cima dela sem correr nenhum risco de ser atropelada ali. Isso é a situação ideal. Porém, a gente sabe que na realidade de instalações elétricas, na realidade dos nossos serviços em eletricidade, a gente vai ficar muito mais próximo do controle do risco do que da eliminação dele por um todo, tá? Por vários fatores. Mas e o que diz a NR10 para mim sobre isso? A NR10, no seu item 10.2.1, ela diz que em todas as intervenções em instalações elétricas deverão ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais. Então não estamos falando só dos riscos que envolvem a eletricidade, mas de outros riscos que envolvem o profissional que está ali trabalhando com a eletricidade. Tá? Então existem outros riscos adicionais também. E vamos fazer isso como? Mediante técnicas de análise de riscos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Então vamos analisar os riscos, né? Já foi apresentado alguns tipos de riscos. Agora a gente vai fazer essa técnica de análise e depois, na parte 4 do nosso treinamento, a gente vai ver como controlar esses riscos. Na execução de qualquer tipo de atividade com eletricidade, deverá sempre ser buscado o afastamento de qualquer possibilidade de ocorrência de acidente. Isso a gente vai ver como que você vai fazer isso. Tá? Sempre tem que buscar eliminar, controlar, tirar a possibilidade de acontecer algum tipo de acidente. Sempre a possibilidade de ocorrência de acidente deve ser considerada e deverá haver meios para evitar os riscos. O que quer dizer isso para a gente? Que você sempre vai trabalhar com a possibilidade que há sim um risco presente. Tá? Eu falo sempre para todos que já tiveram treinamentos comigo que assim, você não pode ter medo da eletricidade, não pode ter medo do trabalho à altura, não pode ter medo do espaço confinado, você não pode ter medo. O medo acaba te atrapalhando. O que você tem que ter é respeito. Saiba do risco que está ali. Saiba do momento que você está trabalhando. Saiba do que você está sendo exposto. Então, tenha respeito. Tenha respeito pela eletricidade. E sempre atue de forma. O risco está presente. Ah, mas eu controlei. Eu fiz o processo de desenergização conforme manda a NR10. Tudo bem, mas ainda assim há um risco, por menor que seja. Então, trabalhe com essa consciência. Para quê? Você vai estar sempre alerta aos riscos. Tá? Vai estar sempre ali de olho aberto, já na espreita que se acontecer algum tipo de incidente, você já vai estar pronto para tomar a sua ação. Tá? No item 10.11.8 da norma, ela diz assim que a alternância de atividades deve considerar a análise de risco das tarefas e a competência dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho.
Quer dizer o quê? Que conforme você vai alternando suas atividades, você não vai poder deixar de fazer a sua análise de risco. A análise de risco, ela não necessariamente precisa ser fixa, ou seja, uma análise para todos os riscos. O ideal é você trabalhar ela ou por etapa ou por grupo de trabalhos, tá? Então vai ter vários tipos de análise de risco. A mais conhecida é a APR, na análise preliminar de risco, e ela prega exatamente isso. Ela pode ser completa, onde eu vou analisar o risco de forma global, tá? Desde a hora que você sai para o seu trabalho até a hora que você volta, todos os riscos que estão envolvidos naquilo. Só que durante o dia a dia, suas tarefas, ela tem alguns aspectos individuais, ou seja, por mais rotineira que possa ser a sua atividade, ela vai ter alguns aspectos individuais. Esses aspectos individuais vai levar você a fazer análise no momento da atividade, ou seja, no momento que você iniciar a sua atividade. Então, você não pode ficar amarrado a um documento somente. O documento é bom que você vai ter alertas, você vai ter pontos para você já ter uma decisão previamente tomada, já vai estar ali com os seus EPIs, porque a técnica de análise que você usou já apontou isso. A técnica de análise que você já usou, a PR, você utilizou, já tem alguns pontos específicos. Tá, mas na sua atividade, na hora ali que você vai começar ela, existem riscos que às vezes não foram previstos no primeiro momento. Bom, então, essa técnica de análise de risco ela tem que ser sempre evidenciada, sempre tem que ser feita atualizada. Tá? Qual é o conceito? O conceito que eu vou pôr para vocês é entender primeiro o que é um risco e o que é um perigo. Tá? Então, interpretar melhor, vamos definir dois pontos principais. Risco é a probabilidade de um evento acontecer, seja ele uma ameaça, quando negativo, ou uma oportunidade, quando positivo. Quer dizer, oportunidade, esse termo oportunidade serve para outros tipos de setor, porque no risco nosso em eletricidade, isso não é uma oportunidade, ele é sempre uma ameaça. Tá? Quando eu falo de segurança do trabalho, não tem oportunidade para risco positivo, eu tenho ameaças. Tá? Então, ele é o resultado obtido pela efetividade do perigo. O perigo, então, ele é uma condição que tem o perfil de causar ou contribuir para o risco aconteça. Então, o perigo é a condição, é o ambiente que você está. E o risco é quando você se insere nesse ambiente. Trazendo isso para ficar mais claro, eu tenho lá alguns exemplos aí. Se eu trabalhar em altura, isso é o perigo. Estou trabalhando em altura. Qual é o risco? Você cair, você ter uma queda. Daí vem a ideia de você passar pelo treinamento de NR35 para entender esse trabalho em altura e também para poder saber que tem a queda e tomar suas medidas de controle para eliminar ou para controlar esse risco de queda. Vou trabalhar numa superfície quente. Isso é o perigo. A superfície está quente. Qual é o risco que você tem em trabalhar numa superfície quente? Você tem o risco de se queimar. Então, o risco está se apresentando para você, já devem estar notando, que é mais a parte do risco físico, né? Onde você vai ser afetado pelo perigo. Aí, se eu estou trabalhando num ambiente fechado, qual é o risco que eu tenho? Asfixia, contaminação. Então, o risco é asfixia, contaminação e assim vai. Por quê? Porque você está trabalhando dentro do ambiente fechado. Agora, fazendo um paralelo ali, para a realidade nossa de elétrica. Quer dizer assim, se eu tenho um perigo, sistema está energizado, qual o risco que eu tenho? Choque elétrico. Ou seja, o perigo é eu trabalhar ali na rede energizada. Quem está esse perigo é o pessoal que trabalha ali próximo da rede viva da concessionária, está ali em cima do poste, está ali próximo do 220, próximo do 13.200 volts. Então o sistema está energizado, não há possibilidade de eu desligar ele. Você tem o risco então de choque elétrico presente o tempo todo. Ah, mas eu tenho outros riscos no sistema energizado? Sim, você pode gerar um arco elétrico. Aí eu falo qual o risco? Um risco de queimadura. Tá? A gente pode citar outros riscos que estão envolvidos também no sistema energizado. Às vezes não um choque diretamente, mas um pequeno arco ali, você vai tomar um susto, vai ter esse problema da queda, porque a elétrica, já comentei com vocês, ela está linkada ao trabalho em altura. Você não vai conseguir nenhum eletricista ali, nenhum profissional da elétrica, nenhum profissional da telecom que atue próximo da elétrica, que vai trabalhar somente no chão. Grande parte desse profissional também trabalha em altura. Tá? Que é o último item que a gente está falando, sistema energizado em altura. Qual o risco que eu tenho? Além do choque, eu também tenho o risco de queda. Então, o perigo é o ambiente como um todo. E o risco é quando eu começo ali a me interagir com esse ambiente. Causa de um acidente é a qualificação da ação frente a um risco ou perigo que contribui para um dano, seja pessoal ou impessoal. Então, entender a causa do acidente, isso é fenomenal. Isso deve acontecer toda vez que você
for pensar numa análise de risco, ou mesmo numa análise pós-acidente, você tem que ir lá entender qual a causa, o que levou a acontecer aquela situação. O que levou a acontecer aquela situação de perigo, né? Ou seja, você estar exposto àquele perigo, e o que levou você a se expor ao perigo e passar por essa situação de risco. Tá? E o que é o controle, que é o que a gente busca? É uma ação que visa eliminar o risco ou, quando não é possível, controlar ele ou reduzir a níveis aceitáveis. Tá? O que é isso? Eu vou diminuir todo o risco no máximo possível para que, se ocorrer um acidente, um incidente, ele tenha o mínimo impacto possível. Como você vai fazer isso? Vai utilizar de ferramentas, equipamentos e metodologias que a gente vai discutir um pouco. Mas quais são essas ferramentas? As ferramentas adequadas. Se você trabalha com elétrica, você vai ter que utilizar de equipamentos de proteção individual, vai utilizar suas ferramentas com isolantes de acordo com o nível de tensão que você está trabalhando, vai utilizar de métodos, seja desenergização, seja dispositivos de disparo automático, qualquer outro método que vai minimizar o impacto. Bom, lógico, a gente sabe, a gente é profissional, nem sempre os métodos, as escolhas são adequadas e vão ser tão sutis. Às vezes ela dá umas limitadas na sua condição de trabalho, mas são limites superáveis. Quer dizer que vou trabalhar em altura, tenho que pôr um cinto de segurança para subir ali uma escada, um andaime, ou para me movimentar lá em cima, seria muito mais fácil se eu não tivesse ele. Sim, pode ser, mas se você não tiver ele, você pode sofrer um acidente. Se você não trabalhar com o sistema desenergizado, você sofre um acidente. Ah, mas eu não quero. Eu olhei lá o sistema internalizado, é rapidinho, não preciso fazer análise de risco, não. Já sei o risco ali, o sistema internalizado, eu vou tomar cuidado. Tome cuidado com esse excesso de confiança, tá? Todo perigo está ali presente. Junto com o perigo, quando você vai entrar nesse ambiente de perigo, você está se colocando numa situação de risco. Então, se você sabe que está energizado o ambiente e você está se colocando nesse ambiente sem fazer uma análise, ou seja, sem analisar o risco e sem criar a sua situação de controle, você está assumindo que pode sim sofrer um acidente. E a gente não quer isso, você não quer isso, você quer voltar para sua casa, você quer ir lá ver suas crianças, seus pais, seus filhos, sua esposa, namorado, o que for, você quer voltar para casa. Então, para que você vai transformar 5 minutos, 1 minuto, que é o tempo às vezes para você colocar o EPI, para você colocar os seus métodos, ou para você analisar novamente os riscos, para fazer uma coisa que é rapidinha? Os 5 minutos ou os 5 segundos que você vai gastar só para tentar pegar uma ferramenta, de repente que você esqueceu dentro de um painel, dentro de um quadro, pode se transformar em um problema para a vida inteira. Então, não trate o perigo como uma coisa simples. Perigo é importante ser analisado. É sempre importante. Você tem uma situação de perigo, para entrar dentro da situação, eu tenho que fazer a minha análise dos riscos. E nem aqui, vamos dar um exemplo aqui de uma rede aérea. Tá? O que eu tenho aqui na rede aérea? Aqui em cima tem aqui o suporte, onde eu tenho o que a gente chama de rede primária. Normalmente 13.8 a 13.2, ou seja, 13.800 ou 13.200 mil volts. Tá? No meio aqui você tem um transformador que faz a transformação desse 13.000 volts em 220/127, que é o que está marcadinho ali embaixo, embaixo da rede secundária. Você tem ali fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. Bom? E logo abaixo tem essa área nossa aí de telefonia. Tem profissionais, tá? De repente é a atividade de vocês, que trabalham aqui nessa área de telefonia. E por que está trabalhando com telefonia? Ele não se vê numa situação de risco. Ah, telefonia não tem risco. Tem risco. E tem muito risco. Tá? Tem muito risco. Por quê? Essa parte de cima, ou seja, a rede secundária e a rede primária, você não consegue fazer aqueles métodos que a gente vai falar na próxima aula, que é a desenergização. Você não vai conseguir chegar para a concessionária de energia ou para quem controla essa rede aérea, falar, desliga lá que eu vou fazer a ligação de cabo de telefone. Não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, essa primeira análise você tem que guardar com você. Ó, não consigo fazer a desenergização. Isso é um método de você analisar. Qual o risco, então? Ó, o perigo é os cabos energizados. Qual o risco? Eu vou tomar um choque ali em cima. Eu posso sim tomar um choque. Eu posso abrir um arco elétrico para essa fase de 220, para essa fase 127, para a fase lá de 13.000. Então, vai trabalhar próximo no poste. Fique atento nisso. Faça toda a análise possível. Parece bobeira, mas não é bobeira. Tá? Ah, estou trabalhando com rede de telefonia. Isso não tem energia. Tem energia. Tá? Tem sim. Para quem conhece sistemas de cabo de telefonia, às vezes ele tem uma malha ali por fora. Essa malha é uma malha de aterramento, deveria ser aterrada, depende dos procedimentos de cada empresa, e ela também pode sofrer indução. Indução de quem? Indução do próprio transformador. Tá?
Vocês lembram um pouquinho lá naquela aula de física lá do ensino médio, para quem não é da área de elétrica, ou mesmo para quem é da área de elétrica, já vai lembrar um pouquinho ali de eletromagnetismo, vai saber que o transformador, assim como qualquer um dos condutores elétricos que estão aí na tela para você, ele emite uma energia em volta dele, que a gente chama de campo elétrico. Esse campo elétrico ele é capaz de induzir tensão em outro campo, tá? Em outro material condutor. Então, se eu tenho aí um cabo de telefonia com uma malha que de repente ele não tem um aterramento, esse transformador aqui pode estar induzindo uma tensão nesse cabo de telefonia. E você vai estar trabalhando ali, não fez a sua análise de risco, ou seja, não foi lá, não identificou, pode estar criando um momento propício para um acidente. Então tem que fazer essa análise o tempo todo. Qual outro risco a gente pode colocar aí nesse poste aí? É um poste simples. Já falei para você, o sistema está energizado é um risco, já tem um risco de tomar um choque. Você vai trabalhar em altura, já tem um risco de uma queda. Qual outro? Se for época de chuva, você tem que opa, época de chuva, primeiro, é um poste de concreto, dentro dele existe uma armação metálica. Se eu tiver algum tipo de falha em cima desse poste aqui, ou seja, algum cabo desse, seja o de média tensão, 13.8, seja o de baixa tensão, 220 volts, tiver algum contato com a estrutura de concreto, pode estar transferindo energia para o concreto, tá? Pode estar transferindo energia ali para aquela armação do poste e isso vai refletir lá embaixo. Pode dar uma situação de perigo para você, ou seja, um risco de você encostar a escada ali e tomar um choque. Tá? Então isso é um ponto. Choveu, o seu poste fica úmido. Umidade, água e elétrica não combinam. Então choveu, esquece, para de trabalhar, a não ser que você trabalhe numa empresa que tenha essa necessidade de trabalhar com chuva, tá? O que normalmente é o caso somente das concessionárias de energia, porque eles vão ter equipamentos adequados para isso, vão fazer manobras adequadas para isso. Agora, se você está nessa área de baixo, ali próximo da área de telefonia, que a gente chama de área de telecom, nesse ambiente, normalmente os profissionais que atuam nessa área em momentos de chuva não atuam porque a gente vai dar até alguns exemplos daqui a pouco aqui para vocês, tá? Outra análise de risco, animais peçonhentos. Tem também, não poste tem, a gente pode encontrar um poste desse aí que tem ali casa de abelha, casa de maribondo, vespa, formiga, sei lá, aranha, né? Já tem casos, né? Se a gente for buscar isso via internet, vocês vão ver que outros animais que ficam em cima aí dos transformadores. Quem já participou de curso com a gente na Facility, né, no curso completo, a gente apresenta vários outros tipos de riscos adicionais, e um deles que até a gente pode chamar de cômico, que é ninho de bem-te-vi. Bem-te-vi faz um ninho em cima de um transformador desse aí, e quando você encosta a escada, ele vai se sentir ameaçado, ele vai começar a te atacar. Ah, mas isso não é um risco. Claro que é um risco. Você está próximo da eletricidade, você está em altura e você tem alguma coisa ameaçando ali, te incomodando. Aí você começa a ter um risco de cair, porque tem um outro dispositivo ali, no caso o passarinho, incomodando, ou seja, tirando você do seu momento de conforto. E numa dessas você pode estar tocando numa parte energizada. Se você olhar nessa própria apresentação, você vai ver que tem um cabo saindo aí do transformador por baixo dele, ó, e descendo na altura quase ali do próprio poste, no próprio cabo de telefonia. Isso também já é um cabo de elétrico ali que esse cabo está fazendo aí. Tá? Então há sim vários riscos. Isso não é bobeira, pessoal, tem que ser bem analisado. Eu falo sempre que para fazer uma análise de risco, seja o mais pessimista possível. Tá? O mais pessimista. Eu olhei para o poste, eu vi ali que ele está com uma trinca embaixo, pode cair. Se você está analisando e viu que tem uma trinca, sim, adote essa análise de risco. Não vou encostar uma escada nesse poste porque ele está correndo risco de cair. Olhei lá essa cruzeta lá em cima da média tensão, parece que está meio bamba, não vou encostar porque senão vai vibrar, essa média tensão vai cair. É um risco. Está sendo pessimista? Não, você está sendo precavido. Lógico que aí você vai tomar suas decisões, vai analisar isso de perto. Se tiver mesmo, chama outros colegas, faça análise. Se tiver mesmo risco, você vai ter que acionar as pessoas competentes para isso. Tá? Você vai exercer o seu direito de recusa, né? A gente vai falar disso também. Mas qual que é o direito de recusa? Se você está se vendo numa situação de risco, porque o perigo já existe, que é um sistema energizado, você está se vendo numa situação de risco, você pode sim ligar para o seu superior e falar, ó, aqui ó, tá complicado, eu não posso executar essa tarefa porque não existe uma condição segura para isso, tá? Só que sempre não transforme seu direito de recusa numa, desculpa o termo, numa folga, tá? Trate isso com seriedade, que a empresa trabalha com você com seriedade, você tem que trabalhar com ela com seriedade.
A gente vai ver agora 3 vídeos seguidos que vão dar uma análise, uma nova forma de você avaliar, de você analisar os serviços quando for trabalhar assim próximo de um poste ou mesmo apoiado em um poste, tá? Essas redes aí, por exemplo, são redes, como a gente falou, de 13.200, a partir de cima de 220, a partir de baixo, tá bom? Então existem alguns problemas que podem ser identificados, algum bem fora do que é normal, mas são problemas que tem sim que ser pensado. Como eu falei para vocês, tem que ser pessimista, né? Tem que ser pessimista o tempo todo em relação aos riscos, tá bom? Ser otimistas em relação aos EPIs. Quanto aos EPIs, vamos ser otimistas, eles vão proteger a gente. Quanto aos riscos, vamos ser otimistas, porque você vai analisar o risco do pior, na pior ocasião possível, tá bom? Vamos colocar ele para rodar aqui e aí a gente discute a situação. Rapaziada, ó. Fala aí, André, sobre técnicas de segurança do trabalho. Ele tá com uma mão sem luva. Veja bem, o cara morreu eletrocutado, ó. Depois você passa pra mim. Se você ver na mão dele, ele tá sem luva, ó. Morreu eletrocutado na escada aí, ó. Aqui, ó, Tamboré, Castelo Branco. Shopping Tamboré aqui pra trás. Vendo qual que é o problema ali? Vou voltar na imagem inicial que dá pra gente discutir em cima dela. Qual que é o problema nisso aí? A gente está vendo primeiro uma instalação precária, ok? O que eu tenho? Lá em cima tem uma média tensão, que dá para ver quando o vídeo começa a rodar. Aqui no meio você tem provavelmente uma baixa tensão aqui, deixa eu parar ele. Uma baixa tensão aqui no meio, certo? Passando aqui. E ali uma bagunça em termos dos cabos de telecom ou mesmo os cabos de telefonia, os cabos de elétrica, perdão. Se olhar bem aí, ó, não dá para ver o que é elétrica, não dá para ver o que é telecom, não dá para ver o que é fibra ótica, não dá para ver nada. Você tem ali no mínimo os 3 cabos de alumínio NURI para iluminação pública e tem também os próprios cabos da iluminação pública. Fora isso, um monte de cabo de rede ali. O profissional, como é dito aí pelos colegas que fizeram a filmagem, ele está sem o EPI adequado, ou seja, sem a luva, e quando ele subiu ele deve ter encostado ali num cabo eletrocutado, dá aquele problema da contração muscular, ele ficou preso no sistema elétrico, e aí não tem muito o que fazer, virou estatística, tá? Isso não é uma coisa legal, porque se ele tivesse na hora de subir esse poste aí, na hora de ancorar a sua escada, ele já começasse a fazer a sua análise de risco, ele poderia ter identificado, ou mesmo com outro equipamento, um detector de tensão, visto ali quais são os cabos energizados. Não estaria passando por essa situação agora, tá? Não estaria aí pendurado nessa situação ruim, nesse acidente fatal. Tá? Então a análise de risco ela é importante em todos os casos. A gente vai ver mais 2 casos que vão exemplificar um pouco disso, tá bom? Rapaziada. Esse aqui é um caso mais icônico, né? Porque ele vai falar de um poste que vocês olharem não tem nenhum momento de chuva. Tá? Não tem chuva nesse dia aí. Tá bom? Mas o poste ele tá com um probleminha de água dentro dele. Agora com água pra tomar, hein? Agora os guris telecom, ó. Vão reclamar que estão trabalhando no sol aí, ó. Aí desce aqui no poste e dá-lhe um gole de água. Qual que é o problema que a gente tem aí nesse caso? Tá? Você tem um poste que não deveria estar energizado, mas está. Não deveria estar energizado, perdão. Não deveria estar com água, mas está. E aí, como que você vai controlar isso? Como que você vai saber disso? Qual o risco desse poste estar cheio d'água? Lá em cima, se você olhar, tem um cabo lá de baixa tensão. Se esse cabo tiver alguma fuga para o próprio concreto ali, esse concreto tiver úmido, cheio d'água, há uma grande chance desse poste estar conduzindo energia para o solo. Se você encosta no poste ali, encosta no chão, você pode ser ali o condutor, né? Ou seja, quem vai disseminar essa energia com uma resistência menor, a corrente vai facilmente preferir para vocês. Nesse caso do poste cheio d'água, ele não está só perigoso para você profissional, ele também está perigoso para qualquer um que estiver na rua e encostar nele. Tá? Ah, mas a água vai conduzir? Não sei. Como que você vai assumir isso se essa água está conduzindo ou não? Como que você vai garantir que lá em cima não há nenhuma fuga que está fazendo esse poste ficar eletrocutado? Estou querendo dizer, assuma o perigo. Então tem um poste cheio d'água, então pode ser que tenha um risco ali. Vamos analisar isso. Vamos usar os métodos, vamos medir, vamos fazer detecção, vamos ver se não tem mais nada de errado nesse sistema, tá?
O outro caso que a gente tem, ele já começa aqui que tem os EPIs dele não está adequado. Eu não estou discutindo como o profissional fez, eu quero mostrar para vocês o que ele está apresentando, tá? Então ignorem as falhas do próprio profissional, como EPI ou o que for, e mesmo o método que ele está utilizando, que não é o método adequado para fazer essa demonstração. Mas isso vai auxiliar a gente a poder ver o risco que você também está envolvido quando está trabalhando próximo dessas linhas, né, no cabo de telecom, no cabo de fibra ótica. Bom dia, gurizada. Já morreu na cena de novo aí na atividade aí. Né? Uma fuga básica aí numa árvore aí. Vamos ver aqui. O homem é cabuloso. Não pode subir e meter na mão, não. Tá vendo aí? O oficial bom é oficial vivo. Tá tentando se livrar, você tá pendurado, né? O cara tá falando isso, né? Hã? O cara tá quem meteu na energia? Vamos ver aqui. Pega o de baixo mesmo, já pega o de baixo mesmo, já morreu. Já morreu? Ó. Aí, gurizada, ó. Vira a mão de lado aí, morreu, pro pessoal conseguir enxergar ali. Sua mão tá. Aí, gurizada, fuga, ó. Vira a mão, sua mão tá pegando na frente da câmera. Aí, gurizada, ó. Embaixo é melhor. Aí, ó. Tá vendo aí? Fuga de energia, gurizada. Vai subindo que nem louco, não. Aí, ó. É que nem comer cu de louco, não. Vira no outro lá, morreu. Lá no outro vai ficar melhor a imagem. Sua mão fica bem na frente. E eu acho que é 250 aqui, que não é nem 110, viu? O arame de espinafre tá derretendo. Mané, pega o... Aí, gurizada, olha o bagulho louco aí, ó. E nós tem que lançar uma cordoalha aqui ainda no meio. E aqui nós vai passar um cabo agora aqui. Ó. Aê, ficou da horinha. Aí sim, fechou, morreu. Quer soldar? Quer soldar alguma coisa aí? Caraca. Deu para entender o problema aí? Então qual é o problema? Você tem uma malha, você tem uma cordoalha, que é a cordoalha de sustentação do cabo, e ela está energizada e isso não é uma coisa legal, logicamente. Tá? Então antes de subir, antes de iniciar o seu serviço ali na altura, próximo desses cabos, faça a verificação da tensão. Utilize ali um detector de tensão, né? Utilize as suas ferramentas próprias e veja se tem tensão ou não. Na hora que você está lá em cima, você está ignorando esse fato da tensão, você pode tomar um choque ali, aí você está em altura e soma isso, o choque elétrico mais a altura, uma probabilidade grande de sofrer algum tipo de acidente, algum tipo de fratura. Tá? E outra, não é porque você está com o EPI adequado que você não pode se acidentar. A gente, com os EPIs, você diminui o risco, você diminui o impacto disso, mas não quer dizer que você vai ter nenhuma lesão. Isso pode acontecer. Você tomou um curto ali, tomou um arco, você desequilibrou, ficou pendurado ali pelo cinto, você não veio a chão, tá? Você não veio até a queda. Mas esse balanço, isso aí pode trazer algum tipo de gravidade para você, tá? Fora o próprio choque elétrico, tá? Tomar um choque desse aí pode ser fraco, pode ser alto, não sei. A gente viu nas últimas aulas que isso vai depender da intensidade da corrente, do tempo que a corrente estava passando pelo seu corpo, né? Da resistência do seu corpo, são alguns fatores que vão interferir no choque elétrico, na gravidade dele. Tá? Então, primeiramente, identifique se o sistema está energizado. Vou ancorar minha escada, ancorei ela, fez a amarração, beleza, peguei o cinto de segurança, estou subindo a escada, já sobe com o detector de energia, já vai vendo ali se tem alguma coisa energizada, para você não ser surpreendido quando estiver na altura. Tá bom? Então isso fica fácil a gente criar alguns sistemas, porque a gente precisa responder algumas perguntas para finalizar uma análise de risco. Quer dizer o quê? Primeiro, como eu falei para vocês, vai admitir o pior caso. Como isso? Será que algo pode ocorrer? Isso é uma pergunta clássica. Você vai iniciar uma atividade, pode ocorrer algo? Algo o quê? Um tipo de acidente? Pode ocorrer quando você está fazendo essa atividade? Isso quem vai responder é você, que você está avaliando o seu ambiente. O que pode sair de errado na execução dessa atividade? Nesse outro caso ali eu olhei, teoricamente não pode ocorrer nada, que é só cabo de telecom, ele está ancorado ali, mas não tem problema nenhum, a cordoalha deve estar aterrada. O que pode sair de errado? Ali no meio da árvore, que é o que o profissional lá fala, ali pode estar ocorrendo uma indução, ou mesmo lá a árvore subiu os cabos, um encostou no outro, está conduzindo energia na malha do cabo de telecomunicações. Então isso pode sair errado.
Como pode ocorrer errado? Aí já respondemos também, né? Subiu a árvore, encostou, ou mesmo o peso do cabo fez um cabo encostar no outro, ou alguma coisa que jogaram fez um cabo encostar no outro, ou mesmo a indução elétrica, não? Tá um transformador e está com algum tipo de falha lá e está conduzindo energia para onde não deveria ter. Quais as consequências dessa falha? O cabo está energizado, criou uma situação de perigo. Tá? Criou uma situação de perigo. E quando você sobe nessa situação de perigo, você está entrando numa situação de risco. Nós aceitamos o sistema assim? Não, o sistema não pode estar assim, o sistema não pode estar energizado. Não tem como um cabo ali de telecomunicações ou cabo de fibra estar ali com a sua cordoalha ali alimentada. O que devemos fazer quando ocorrer uma falha dessa? É como eu comentei, se há possibilidade de executar o serviço de forma segura, você avisa o seu superior, avisa do risco, se vê que dá ok que vamos executar, com todo o risco controlado, ou seja, EPIs, luva, capacete, e sabendo que aquele sistema está energizado, você pode até executar. Mas lembre-se, não vai executar essa tarefa se isso tiver um risco muito grande para você. Você tem esse direito de recusa e vai ter que avisar o seu chefe, aí sim as decisões vão ser tomadas. Vai avisar o dono do cabo, vai avisar a empresa responsável, enfim, vai tomar ali as decisões cabíveis. Tá? O que nós devemos fazer quando a falha ocorrer, como que eu falei, avisa o seu chefe, a primeira coisa, tá tendo um cabo energizado aqui, o que eu vou fazer, o que eu faço aqui? Requer recomendações? Quais são as recomendações? Tem que utilizar o EPI, tem que fazer um aterramento do sistema ali, tenho que avisar a empresa responsável, isso vai ser decidido no momento ali que estiver dando andamento no serviço. Bom, então respondendo essas perguntas aí, vocês conseguem sim analisar um risco e já tomar as decisões, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Finalizando novamente, aqui a gente está passando uma informação, vocês estão adquirindo conhecimento, então vamos frisar novamente. O sábio antevê o perigo e protege. Isso é o que vocês estão fazendo. Vocês estão analisando o perigo e vão tomar as medidas cabíveis para se proteger. Mas os imprudentes, esses que não vão fazer análise do perigo, que não vão se adequar, não vão colocar os EPI, eles vão passar, vão executar a tarefa e vão sofrer as consequências disso. O que a gente está fazendo no treinamento é tornando vocês com um pouco mais de sabedoria ou revendo a sabedoria de vocês para que vocês não passem por problemas, que não sofram acidente, que não tenham as consequências de um acidente. Bom, então por hoje é isso. A gente finaliza aqui e vai para as próximas duas partes finais do nosso treinamento.